Linha de passe é a nossa hashtag. Vamos juntos, chegando a partir de agora. Jean Oddi, o quanto será decisivo para o campeonato este encontro do próximo final de semana entre Palmeiras e Flamengo? Bem-vindo. Obrigado, boa noite para você, boa noite para os companheiros. É uma pergunta que certamente será muito feita durante a semana. Eu acho o seguinte, aquele papo de final antecipada não dá para usar. Nessa altura do campeonato, tá até escrito, eu juro que eu não tinha visto ainda. Eu acho que não dá para chamar de final antecipada. Porque quando você tem essa quantidade de rodadas pela frente, é impossível que um jogo seja uma final antecipada. Você pode falar sobre a chance de um, a chance de outro. Claro que pode ser um jogo decisivo, sobretudo se o Palmeiras conseguir uma vitória em cima do Flamengo. Porque aí 12 pontos, né? Faltando tanto tempo, mesmo faltando muitas rodadas, 12 pontos é algo muito significativo para um time que joga como o Palmeiras hoje joga, né? Que Sim. Tem a solidez que o Palmeiras tem. Então, claro que 12 pontos seria algo que poderia, para muita gente, encaminhar o título em direção ao Palmeiras. Mas eu não consigo olhar para o jogo e dizer que se o Palmeiras ganhar, o Palmeiras é campeão. É óbvio que se o Flamengo ganhar, a gente não vai dizer que o Flamengo é campeão, porque ele ainda estará a 6 pontos de distância, né? Então a gente não vai falar, o Flamengo é campeão, mas evidentemente ele é uma vitória muito importante para o Flamengo, essa eventual vitória no final de semana, para tornar a coisa mais parelha do ponto de vista da pontuação e não do jogo. Mas o fato é, né? Chegamos agora e Palmeiras em primeiro, Flamengo em segundo. Muita gente imaginava que esses dois, junto com o Atlético, seriam os 3 times com até certa folga, até certa margem na liderança, nas 3 primeiras posições do campeonato nessa altura do certame. E, na verdade, os dois acabaram de chegar nesse momento. E a gente tem a possibilidade até do Atlético, que agora só pensa no brasileiro, chegar logo mais. Vamos apresentar a tabela do Campeonato Brasileiro, até para você em casa se situar matematicamente também a respeito de como está o Brasileirão antes desse duelo tão aguardado do próximo final de semana. O Palmeiras tem 9 pontos de vantagem em relação ao Flamengo, 9 pontos de vantagem em relação ao Corinthians. Tem 10 pontos para o Fluminense, que perdeu neste final de semana. Aí vem o Atlético Paranaense, o Internacional, o Galo, que venceu, deu uma resposta, né? Venceu o Coritiba do jeito que venceu ontem, a América, Red Bull Bragantino e Santos fechando a lista dos 10 primeiros colocados. Tudo bem, Paulo Calçade? Olá, Paulo Andrade, olá, companheiros. Para você que nos assiste também, boa noite. A gente tem o Palmeiras muito definido, óbvio, 9 pontos à frente dos 2 segundos colocados. E aí você tem um bloco de 6 clubes numa diferença de 4 pontos. Abaixo desses 6, outro bloco de 6 clubes numa diferença de 4 pontos, mas entre um bloco e outro, 5 pontos. Então, o campeonato está bem desenhado. É muito difícil chegar no Palmeiras? É impossível? Não. Tem muitos campeonatos. Se faltassem 6, 7 rodadas, por 21 pontos em disputa para 7 rodadas, 9 pontos de diferença, o Palmeiras tem uma vantagem ótima, estratégica. Mas a questão não é essa. Restam ainda 16 jogos. São 48 pontos em disputa. Então o Palmeiras, obviamente, precisa colaborar com a concorrência para perder o título. Agora, um confronto desse mexe mais do que apenas simplesmente na tabela. Ele é um confronto de forças. Embora, mesmo perdendo, se for o caso, para o Flamengo, o Palmeiras pode ser campeão. Então, a gente não está falando de um mata-mata em que você mede a força e o vencedor leva a taça ou a classificação. O campeonato, dos pontos corridos, ele tem outras métricas, que é a regularidade. Até agora, o Palmeiras, como mostra a tabela, é o melhor. E vem uma galera ali com o Flamengo subindo em ascensão. Isso é óbvio que o Flamengo estava lá atrás, né, lá embaixo, e hoje ele está subindo. E aí olhando para o futebol, né? Para o futebol, com o jogo, com o futebol, subindo, olhando para o Campeonato Brasileiro de uma forma e para a Copa do Brasil hoje e Libertadores de outra. Então o Flamengo ele está usando o seu segundo time. É um segundo time.
tem ótimos jogadores, não tem o jogo, o jogo desse time é diferente do jogo daquele que o Dorival conseguiu recuperar. Mas não é por ser diferente, ele é tão inferior a ponto de não vencer alguns adversários. Só que contra o Palmeiras não dá para poupar, e a mesma coisa o Palmeiras. Força máxima nesse confronto, aí é força máxima. Não dá para mandar para os outros, sim. Para o Palmeiras, não. Porque tem muito mais em jogo do que a disputa pelo título. São os dois clubes, Paulo, estão ali disputando grana no mercado. O Flamengo tem uma torcida muito superior, nacional, em relação ao Palmeiras, mas o Palmeiras fatura muito em relação a isso, tem um faturamento enorme, tem capacidade de investimento, mas não tem esse segundo time do Flamengo. Vai ser um final de semana bem interessante. Vai ser legal. Vai, boa noite. Boa noite. Antes de tudo, depois das provocações iniciais, boa noite, Giano, Leonardo Bertozzi, professor Calçade. Boa noite aos fãs e às fãs do esporte. Bom, os 3 resultados possíveis. Palmeiras ganha, fica próximo do título, obviamente com pontos corridos, as coisas podem acontecer, mas se abrir 12 pontos de vantagem, é difícil brigar. O empate, acho que até um pouco melhor para o Palmeiras, porque mantém a diferença com uma rodada a menos. Não, opa, bem bom. E o Flamengo luta para entrar na luta. Ele, em campo, joga futebol para brigar pelo título, não se discute. Como ele não jogou durante todo o campeonato, ele tem uma pontuação que não o permite ter uma briga direta ainda com o Palmeiras. Se essa briga chegar em 4 pontos, 3 pontos, pode ser ultrapassada numa rodada, aí eu acho que a gente tem uma briga de verdade pelo título. Por enquanto, o Flamengo está tentando entrar nessa briga. O Flamengo joga no meio de semana, né? O Palmeiras não. O Abel sempre faz questão de citar a importância desse tempo livre, de não ter jogos e tal. Então, em tese, não quer dizer que isso vá se refletir em campo, o Palmeiras tem uma vantagem, a de preparação indiscutível, porque tem a semana livre, enquanto o Flamengo tem uma decisão difícil. Até porque, né, Biner, não dá para imaginar o Flamengo entrando com o time que tem entrado no Brasileiro. Vai entrar com o time principal. E foram dados 2 dias de descanso. Olha que palavra, hein? No meio do calendário, olha que palavra bem-vinda, né? 2 dias de descanso para o elenco do Palmeiras, que se reapresenta amanhã. Depois de ter jogado no sábado, descansou ontem, hoje se reapresenta amanhã. Mas eu acho que, de qualquer forma, é um jogo que... É o famoso jogo imperdível, né? Porque a gente está falando da maior rivalidade do Brasil na atualidade. As rivalidades aqui são sazonais, elas estão estabelecidas, mas elas aumentam de tamanho, diminuem de tamanho. As criadas dentro dos estados são sempre mais... Elas prevalecem um pouco mais, porém, não é de hoje. A gente vê os últimos 3 anos, pelo menos, Palmeiras e Flamengo protagonizam a maior rivalidade do país. E esse é um jogo que, mesmo se não valesse tanto quanto vale, ninguém gostaria de perder. O nosso fã de esportes aqui, o Caio César, ele chama atenção para algo interessante. O Palmeiras pode até enfrentar em 3 rodadas seguidas o vice-líder. Verdade. Né? Foi o Corinthians, será o Flamengo e tem o Fluminense na sequência. Dependendo do próprio Palmeiras, ele pode pegar mais um vice-líder daqui a 2 rodadas. Léo, boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros, fã de esportes. Fazer um exercício muito simples aqui sobre o potencial dos times. Faltam 16 jogos, tá? Desses times que não são o Palmeiras, quantos você consegue imaginar de 16 jogos vencendo 12, 13, 14? Para mim, o Flamengo. Pela variedade de jogadores que tem, pela qualidade dos jogadores que tem, mesmo não conseguindo hoje o Oscar, que seria um luxo para esse elenco, não estou falando de nenhuma necessidade urgente que o clube tivesse, então o Flamengo vai seguir muito bem com os jogadores que contratou nessa janela e com os que já tinha, então não seria nenhuma surpresa o Flamengo ter um aproveitamento desses, ganhar quase todos os jogos. Então, um time que tem condição de fazer esses resultados tem condição de brigar pelo título. Dito isso, se uma dessas vitórias não for contra o Palmeiras, aí fica bem mais complicado, porque o Palmeiras também é capaz de ganhar esse número de jogos e nem precisaria ganhar todo esse número de jogos para ser o campeão. Então, eu acho que domingo não é decisivo, mas é fundamental. Eu diria que se o Palmeiras ganhar esse jogo e botar 12 pontos,
a gente pode falar de 90%, 95% aí de chances de título. Do contrário, se o Flamengo ganha, o pessoal adora que a gente fale em percentual, né? Adora. Cai um pouquinho para 60%, 65%, 40%, 35%, talvez, nesse nível. Porque o Flamengo tem, de fato, condição de ter um aproveitamento absurdo daqui até o fim do campeonato. 6 pontos tem briga. Tem briga. Tem briga. 6 pontos tem briga. 6 pontos é aquela coisa de você não pode tropeçar uma vez que a distância, como disse o Birner, fica em uma rodada, né? Você já fica razoavelmente pressionado a cada jogo. Com 12, com 9 também, tá? É tanta gordura que aquele empatezinho inesperado em casa, tá bom, acontece, é do jogo, recupera na próxima e você tem essa gordura para trabalhar em cima dela. O Corinthians, o Fluminense, o Atlético Paranaense, enfim, esses times não consigo imaginar nenhum deles ganhando 12, 13, 16 jogos. E um time para alcançar o Palmeiras hoje, porque o Palmeiras não vai ter uma queda tão brusca de rendimento, o Palmeiras não vai ficar 4, 5 rodadas sem ganhar, não vai. Não vai. É muito difícil imaginar esse tipo de situação acontecendo. Então, é difícil, né, Léo? Só o Flamengo tem essa condição. Eu tava pensando aqui, é muito difícil que um jogo na 23ª rodada do campeonato tem a importância que tem essa partida. E eu não estou dizendo que é uma final, não estou dizendo que ele define o campeonato, mas em geral, na 23ª rodada, você pode até falar que o jogo é muito importante, e ele é muito importante, mas esse de fato ele é até um pouco mais do que a média por todo o contexto. Posso dar um exemplo? Hoje em dia, quando se enfrentam Real Madrid e Barcelona, já no segundo turno, mesmo mais para o começo, ou quando se enfrentam Liverpool e Manchester City, que tem polarizado ali a discussão, esse jogo, mesmo faltando mais de 10 dos a gente entende esse jogo como um decisivo potencial, né? Então, e acho que assim, nesse caso nós estamos falando, como disse o Birner, né, dos dois times que vêm há anos, e claro que nós tivemos o Atlético, né, recentemente entrando nessa parada, mas nessa temporada especificamente ficou um pouco para trás, está complicada a situação do Galo, mas são dois times que vêm polarizando também as brigas mais importantes, as principais brigas no futebol brasileiro, mas não é nem por isso que eu falo que o jogo ele é mais decisivo do que a média dos jogos nessa altura do campeonato, pelo contexto mesmo. Qual é esse contexto? Esse contexto de 9 pontos, porque se fosse um contexto de menos pontos, a gente ia dizer que o jogo era muito importante, mas que ele não poderia ser tão decisivo como será no caso de uma vitória do Palmeiras abrindo 12 pontos. Não estou dizendo que seria campeão, mas como disse o Léo, o percentual fica muito alto. E porque também a gente está falando de um Flamengo que está voando. É um Flamengo que está a 9 pontos, e em geral você olha para um time que está 9 pontos atrás do outro, nessa altura do campeonato que seja, e diz, não, mas cara, na boa, está 9 pontos, se ganhar vai ficar... Só que a gente está falando de um Flamengo que está iluminado, né? Desde o momento que o Dorival assumiu, é um Flamengo que vem jogando muito bem, que consegue conquistar os seus pontos com o time reserva, com o time titular. Às vezes pode nem jogar tão bem, mas mesmo quando não joga tão bem, acho até que, como era o caso dessa partida contra o Atlético Paranaense, na hora que faz o primeiro gol, cara, emenda um atrás do outro e faz 3, faz 4, faz 5, tem sido assim. Então é um Flamengo que merece muito respeito, é um Flamengo que vem embalado e que, claro, se consegue vencer e tirar a diferença de 9 para 6, vai ter ainda uma desvantagem considerável, mas tem toda a capacidade. A gente falava aqui, eu não sei se anteontem, né, Léo? É um time que não é absurdo você pensar que ele ganha quase todos os jogos daqui até o final do campeonato. Não, imagina, é viável. E imagina, né, até trazendo um pouco para aquilo que o Palmeiras preza tanto, a força mental depois de uma vitória contra o Palmeiras em São Paulo, né? O tamanho do que pode representar também psicologicamente. Que é o jogo mais difícil possível, vamos dizer, né? Exatamente. De longe. Eu acho que se consegue vencer, como disse o Léo, coloca uma pressão. Porque o Palmeiras vai entrar depois disso, por mais que tenha 6 pontos de vantagem, o Palmeiras é um time que sabe lidar com pressão, mas em cada rodada o Palmeiras vai poder perder a vantagem confortável. Isso já muda a cara da disputa, né? Então, por isso que eu acho que o jogo é mais importante até um pouco para o Flamengo, porque o Palmeiras perdeu, o Palmeiras, óbvio, fica pressionado, como eu estou falando, mas tem a vantagem, como vocês disseram, difícil imaginar o Palmeiras perdendo muitos jogos seguidos, pode acontecer, mas até quando o Palmeiras tem oscilação de desempenho, as oscilações não são muito grandes, né? Elas são, digamos assim, administráveis para o time do Palmeiras. E o Flamengo está voando. E o Flamengo ainda é um time que precisa se provar mais do que o time do Palmeiras. Porque com o Dorival, o Flamengo mostra futebol de campeão em ambas as competições.
está disputando as 3 competições. Está disputando, o Flamengo mostra futebol de campeão. Mas o Flamengo tem que mostrar isso por mais tempo, tem que ganhar o título, algum título, enquanto o time do Palmeiras é um time campeão. Então, eu acho que esse time já se provou como um time que sabe lidar com esses momentos. Esse Flamengo tem jogadores que sabem lidar, vamos ver se coletivamente a equipe também sabe lidar. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho, inclusive, o Flamengo, quando joga bem, o melhor time do país. Né? Eu acho que o Palmeiras oscila menos. O Palmeiras tem algumas virtudes que o Flamengo ainda não tem, que é normal, pelo trabalho do treinador, o tempo... Até como time de futebol mesmo, como time de futebol, como time, fala de consistência. Mas acho que a palavra que eu acho melhor para definir o que o Palmeiras faz melhor é que o Palmeiras, quando jogar mal, ele, por coletivamente ser muito forte, o impacto do jogo ruim, às vezes tecnicamente dos jogadores, vai ser menor do que no Flamengo. O Flamengo, por mais ter um jogo coletivo bom, ainda depende um pouco mais do talento dos seus jogadores, é uma coisa muito mais de futebol, entre aspas, futebol arte. Eu não gosto dessa palavra, mas tudo bem. É um pouco mais de futebol arte, do futebol técnico. O Palmeiras, quando tecnicamente está muito bem, olha, é difícil ganhar no Palmeiras. Quando o Rafael Veiga está bem, quando o Scarpa está bem, quando o Rony está bem, a coisa coletivamente funciona, o Palmeiras é muito forte. Quando esses caras não estão jogando no nível tão alto assim, o Palmeiras é muito competitivo, né? Se o Flamengo tiver, por exemplo, dias ruins de Gabigol, Pedro e Arrascaeta juntos, coletivamente o time se sustenta? Ainda não. Ainda não. Talvez adquira isso com o tempo. Então eu acho que essa é a vantagem do Palmeiras na disputa. A do Flamengo é técnica. O Flamengo tem jogadores melhores que os jogadores do Palmeiras para resolver jogos. Eu acho que o Palmeiras trata esse jogo como uma final mesmo. A gente colocou ali antecipada, né? Não é um termo que eu gosto muito, porque que 3, 4 rodadas isso vai para o espaço, né? Mas o Palmeiras pode tratar como uma final. Pelo seguinte, porque 6 pontos. E joga pelo empate nessa final? Pode, o empate não é ruim porque mantém é negociável, os 9. Né? Mas assim, a derrota é péssima. Porque você está... É o que o Léo falou. Você está olhando para a tabela. Está vendo quem pode te incomodar. É o Flamengo. Os outros, cada um tem uma história diferente que embutida na diferença de pontos. O Fluminense, o que está acontecendo com o Fluminense? O Fluminense está começando a se sentir fisicamente. O Atlético Mineiro, né? Oscilando ainda. Oscilando. Aí você pega Atlético Paranaense, Corinthians. Quem é o time? O time é o Flamengo. Então, se o Flamengo chega para 6 pontos, ganha do Palmeiras fora de casa, imagina o impacto disso no Flamengo, o impacto no Palmeiras, sendo que eles podem fazer um jogo de Libertadores da América. Pode se encontrar em Libertadores da América. Só a final. Só isso. E já vem com o jogo de 27 de novembro. Então, você tem uma história recente, uma história que passa pela disputa desse brasileiro e pode ser também uma disputa de Libertadores. E não dá para dar margem para o adversário. Falar assim, deixar o adversário ganhar confiança, que nesse momento é gigantesca no Flamengo. E o Flamengo, com a confiança restabelecida, mesmo que eventualmente, taticamente, que é o que o Bini está querendo dizer, tenha problemas, né? A confiança que coloca e eleva o nível técnico, que é gigantesco, dos jogadores, você resolve muitas partidas, individualmente falando, né? E o Palmeiras já precisa do individual, mas assim, dentro do ambiente coletivo, perfeito. Então eu vejo o Abel, enquanto o Flamengo vai pegar o Atlético Paranaense, não dá nem para pensar no Palmeiras. Não dá nem para pensar. Palmeiras é um assunto para quinta-feira. Sim. Enquanto que o Palmeiras deu 2 dias necessários para todo mundo se recuperar. Aí pode trabalhar, periodizar essa semana perfeita de treinamento, subir, descer, chegar inteiro. O Flamengo ainda tem um jogaço para fazer. Vamos ver o que vai acontecer. E o Palmeiras vai trabalhar especificamente no Flamengo, pensando nas virtudes e nos defeitos que todos têm. E tem uma coisa que está nesse jogo especial. A gente está falando de times que têm grandes jogadores de ambos os lados. Tem muita gente que acha que o futebol é só dinheiro. Não é verdade. Os jogadores de nível mais alto, competitivos, detestam perder. E todo o histórico entre eles, a final da Libertadores, os jogos anteriores, vai para o campo para esses caras. Eles não chutando a bola. Eles não querem perder um do outro. Esse chute vale tanto. E tem uma mobilização diferente nesse jogo. Mas eu ponto. Como eles se enfrentaram muito no comecinho do campeonato, foi um jogaço o jogo do Maracanã, mas ficou muito claro isso aí também. Cara, se der para não perder isso aqui, né, melhor.
Então, mas agora esse jogo do lado do Flamengo não tem essa... O Flamengo não pode vir para não perder, né? Não pode vir a olhas para não perder. Então, é um contexto diferente, né? Porque, em geral, quando a gente fala de confrontos desse tipo, né? De dois times que estão nesse nível, cada um por um motivo, eu concordo bastante com a avaliação do Birner e concordo também com a nossa tarja ali, eu acho que mais ou menos é isso. Não quer dizer que o Palmeiras não tenha técnica, o Palmeiras tem também jogadores muito técnicos. E que o Flamengo não tenha competitividade. E que o Flamengo não tenha competitividade, porque ele também tem, já mostrou em determinados momentos, mas é claro que a principal força do Flamengo hoje é técnica, é a qualidade dos seus jogadores, a qualidade do seu banco de reservas, é o que esses jogadores são capazes de fazer, o que não quer dizer que não tenha competitividade, e que a principal força do Palmeiras é a competitividade, é saber lidar com toda e qualquer situação, por mais improvável que ela seja, é saber jogar de maneiras diferentes, de acordo com a qualidade do adversário, de acordo com o panorama do jogo. Então, isso tudo não se discute. Agora, o contexto do jogo ele é muito diferente, porque, em geral, em enfrentamentos de forças como essas, e a gente está falando hoje talvez das duas principais forças do futebol brasileiro... Sul-americano. O que acontece... Sul-americano, o que acontece é o pensamento de que o empate fora de casa... ele é um bom resultado, né? Seja num mata-mata, seja numa competição por pontos corridos. E a história do campeonato e o contexto do campeonato muda um pouco essa história também. Então vai ser muito interessante nesse aspecto, até para saber como os times vão jogar. Porque, para quem fala que o Palmeiras só se defende, só é reativo, essa pessoa parou em 2020. O Palmeiras não tem sido assim, mas o Palmeiras muitas vezes contra times tecnicamente mais capazes, e hoje são poucos, talvez a gente tenha 2 no Brasil apenas tecnicamente mais capazes, o Flamengo e o Atlético. Contra esses adversários, muitas vezes o Palmeiras opta por não atacar, por esperar e jogar na transição rápida. Então, é também uma dúvida, será que o Palmeiras vai ser aquele que tem sido dentro de casa? Ou o Palmeiras vai ser um Palmeiras diferente, agindo mais ou menos da maneira como agiu até, enfim, contra o Atlético, sobretudo no ano passado. Não São 9 pontos na tabela, né? É isso. Esse ingrediente... É uma boa vantagem para você administrar. Um aspecto que merece uma análise. Voltei para o dia 27 de novembro de 2021, final da Copa Libertadores da América. Palmeiras. Everton joga. Mike é o Rocha. A mesma escalação. Gustavo Gomes, Luan, Piquerez. Joga o Murilo. Murilo. Danilo, Zé Rafael. Jogam ambos. Dudu, Veiga, Scarpa e Rony. Sim. O que mudou é o seguinte, mudou, o posicionamento era do Piquerez por dentro, o Scarpa na beirada, mas eu digo, o time... Assim, mas isso ainda pode acontecer, Calçade. Todos esses jogadores... Todos esses jogadores estão no Palmeiras. Todos. Vamos pro Flamengo? Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Davi Luiz, Felipe Luiz. Então tem Felipe Luiz, Davi Luiz. Arão e Andréas Pereira. Já foram. Everton Ribeiro, 3. Arrascaeta, 4. Bruno Henrique, tá fora do combate. E Gabriel Barbosa, o Gabigol. 5. Meio time. Meio time. O Palmeiras é aquele Palmeiras que a gente fala. Aquele Palmeiras ali, ó. Por outro lado, professor... Trabalho, manutenção. Agora, evolução, alguns jogadores do Flamengo estão. Então, eu ia falar isso, assim. A a soma das partes do Flamengo é melhor que essa hoje. Eu também acho. É melhor. E se for pro banco, então... E meia boca alguns, hein, Léo? Assim, mais ou menos. Hoje é difícil o Flamengo chegar para um jogo, o Dorival olhar e falar, tem pouca peça aqui para mudar, né? Se eu quiser mudar o jogo, né? Quase não dá para fazer nada aqui, pô. E o Palmeiras às vezes tem esse jogo. O primeiro jogo lá no Mineirão, que a gente estava junto, o Abel não tinha 200 opções para mudar o jogo no segundo tempo. Bom, no jogo de volta contra o Atlético, o Abel deixa o time inteiro jogando com 1 a menos, depois 2 a menos, deixa o time durante os 90 minutos. Tanto é que não existe hoje a possibilidade do Palmeiras... põe o segundo time para jogar. Segundo time do Palmeiras é pouco competitivo junto. Agora, também tem um ponto, quer dizer, o Dorival tende a precisar mais das suas ótimas peças do banco. Não se compara o banco do Flamengo com o banco do Palmeiras, mas aí a gente tem que lembrar o que o Birner disse. Quer dizer, o Flamengo tem um jogo dificílimo, um jogo complicado, um jogo que vai, teoricamente, pelo menos, exigir dos seus jogadores no meio de semana. Então, talvez, pelo aspecto físico, o Flamengo tenha mais necessidade de usar o seu ótimo banco do que o Palmeiras. O segundo time do Palmeiras é assim, jogam 5 titulares num tempo, eles saem, depois jogam 5 no outro, ou joga o Scarpa, que entra na vaga do
O Scarpa no No quê? No Rony? Não, no Rony. Ele, ou é Rony ou é Dudu. Sim, Rony, Dudu, ele varia. Quem sair, não na dá pra verdade... trocar os 5. O Veiga. O Scarpa ou é Veiga. Do Veiga. Ele vai tendo que moldar o Palmeiras para não ter exatamente... O Flamengo pode, sim, se você olhar para o Flamengo todinho, modificado, e a confiança que o rendimento está vindo. Agora, o Palmeiras não pode fazer isso, mas a semana do Palmeiras deixa numa situação amplamente favorável, que o Flamengo tem que ir com o melhor time que ele tem na quarta-feira e o melhor time, porque ele tem 2 decisões, na quarta e no domingo, é decisão. O Palmeiras é decisão. O Flamengo sabe, se ganhar do Palmeiras, está definitivamente na luta pelo campeonato. Você está no retrovisor ali bem pertinho. Agora, de 6 para 12 dá a diferença que... Agora, você vê, o elenco do Flamengo é um elenco tão especial que o jogo de quinta-feira pode ser um argumento para o treinador, além de fazer uma surpresa, colocar o time num posicionamento que se adapte melhor ao posicionamento que o Palmeiras utiliza para jogar futebol, porque eu sei que alguns flamenguistas se incomodam comigo, e eu acho que o losango está funcionando, eu não estou discutindo isso, porém, o espaço pelos lados, que o Vitor Pereira, por exemplo, cita depois da entrevista do primeiro jogo do Corinthians e Flamengo na Libertadores, o Abel sabe usar. Ele pode ter, por exemplo, o Scarpa de um lado e ele pode ter o Dudu do outro. São jogadores extremamente decisivos que você não pode deixar, em hipótese nenhuma, num combate mano a mano com os laterais do Flamengo. E a semana dele, nenhuma, todinha, a semana é focada também nisso. Nenhuma. Porque ele pode trabalhar. Então, o fato de ele ter um jogo quinto, porque como o time está jogando muito bem, e eu não modificaria a equipe para os jogos principais, tá? Para ser claro, o treinador está um pouco, vou usar um termo duro aqui, refém da escalação que funciona demais, porque o Flamengo ficou muito tempo sem funcionar, porque o time está jogando muito bem, porque os jogadores estão rendendo bem, porque o treinador, para modificar, ele precisa ter tempo para treinar a equipe, o tempo é muito curto, ele precisa ter argumentos, ele precisa que os jogadores que vão entrar mostrem um futebol de nível muito alto. Eu estou falando das possibilidades principais para uma mudança, seria o Everton, Cebolinha ou Vidal, para você fazer um time, por exemplo, num 4-2-3-1, num 4-1-4-1, né? Mudando um pouquinho a característica da equipe, porque talvez ele tenha que tirar alguém, e aí tem que ver com quem mexe. Você tem uma série de circunstâncias que são complexas se você administrar, ainda mais olhando o histórico desse elenco do Flamengo. Então o treinador tem que manter. Mas se ele pode usar como argumento a parte física, porque tem um jogo no meio de semana e tal, e fazer um time melhor ainda. Quando a gente pensa nas características do Palmeiras para enfrentar o líder do Campeonato Brasileiro. Desde o início? E o Flamengo? O Flamengo com mudança. Sim. Ele pode usar o jogo de quarta-feira, fisicamente tem um desgaste, e por isso eu modifiquei esse. Isso é uma questão que pode... Se o jogo fosse quarta, ele não poderia fazer. Só que, se ele não usar... também o mundo cai na cabeça dele. Ele perdeu o jogo, foi mexendo que está dando certo. Depende do que vai acontecer na quarta-feira também, né? Sim. Mas se ele ainda não... Esse domínio estratégico, a partir do momento que... Isso o Abel tem. O Abel mostrou isso na final da Libertadores. O Scarpa, quando o Flamengo entendeu onde o Scarpa iria jogar, estava 1-0. O gol foi logo no começo. O Scarpa estava no lado oposto. Scarpa, Mike, com Piquerez, Luan e o Gustavo Gomes. Então ele tinha 3 zagueiros e era uma formação tática diferente. Era um Palmeiras moldado e trabalhado para enfrentar aquele Flamengo específico. Então, mas isso mudou, né, Calçade? Existe outro hoje, outro Flamengo. Então, mas eu acho contra que... o mesmo Palmeiras. Eu acho que essa é uma virtude do Abel, mais uma, né? Que é ter o time titular nas mãos e ser capaz de mudar a característica do time titular mantendo os mesmos jogadores. Prende Marcos Rocha. De acordo com o torneio, de acordo com o adversário, se a gente pegar com as necessidades. Hein, Paulo, se a gente pegar quantas funções diferentes nos 180 minutos que o Atlético Scarpa fez, por exemplo... Exato. Isso aí, ó. Um exemplo claro. Ou o Gabriel Menino, por exemplo, na primeira campanha da Libertadores, que jogou em vários lugares diferentes. Até o Veiga virou volante. Eu acho que assim, ele não tem jeito, os times do Abel, eles mudam muito durante as partidas, mas o que talvez tenha mudado bastante em relação ao Abel de um ano atrás, ou de, 10 meses atrás, é que
Antes, você não sabia nem qual era a escalação que o Palmeiras ia colocar em campo. Ele te surpreendia muitas vezes na própria escolha dos nomes. Então, aquela coisa... Mas quanto mais decisivo era o jogo, mais surpreendente Isso. era. Né? E em relação a isso especificamente, o Palmeiras hoje ele é menos imprevisível. Eu não vou dizer que ele é mais previsível, porque isso, embora a gente esteja falando da mesma coisa, porque isso parece de alguma maneira A escalação é previsível. um demérito. O que a escalação vai fazer não é verdade, é verdade. Mas é que assim, evidentemente, quando você tira um atacante, quando você não sabe se você vai entrar com um atacante, o Luiz Adriano, ou com o Felipe Melo, a mudança que ele fez no jogo de volta contra o Atlético no Mineirão. Ele tirou um atacante para colocar o Felipe Melo, para colocar um terceiro zagueiro, porque o Felipe Melo provavelmente jogaria. Mas, de qualquer maneira, é claro que isso é uma mudança ainda maior do que uma mudança tática que ele faz em todos os jogos, né? Então, às vezes o Piquerez fica, às vezes o Marcos Rocha fica, aí depende do adversário. O Dudu e o Scarpa muitas vezes mudam de lado, também depende de quem está do outro lado, seja do ponto de vista ofensivo ou do ponto de vista defensivo, o que vai ser melhor para ele fazer. O Rony, a gente sabe, muda de função, mas são, vamos dizer, menos mudanças do que a gente estava acostumado a ver de escalação para escalação, de jogo para jogo. Então, acho que assim, o Dorival, ele sabe que time vai entrar em campo. Talvez não saiba, porque a gente também não sabe se o Scarpa, que é o melhor jogador do Palmeiras na temporada, vai estar em condições. Porque o Palmeiras tem usado mais ou menos a mesma estratégia do Corinthians em relação a lesões, de não falar nada, não falar tempo de recuperação, não falar quem joga ou não joga. Se imagina que o Scarpa possa jogar, mas a gente lembra da foto que ele postou do tornozelo desse tamanho. Não pôde jogar a última partida, então talvez essa seja a dúvida. Mas se ele não jogar, também você já sabe qual vai ser a mudança. O Rony, em vez de jogar como 9, vai jogar aberto e o Lopes entra como centroavante. Aí eu pergunto, legal, é esse o cenário, domingo importantíssimo, pode até ser que para muita gente o campeonato não tenha mais disputa pelo título, dependendo do que acontecer. Existe uma terceira força, alguém que ainda pode se enfiar na disputa pelo título, alguém que dá essa pinta, que dá cara de que pode evoluir, que vai evoluir ou vai se manter? Por exemplo, o Corinthians, que tem o mesmo número de pontos do Flamengo, a ponto de imaginar se enfiar na disputa pelo título? Declaração logo depois da classificação do Palmeiras na noite épica da Libertadores, falou como o Cuca poderia ter incomodado mais o time dele, e por falar em incomodar, o Cuca ficou incomodado com a declaração, tanto que deu uma resposta neste final de semana, e quem engrossou o couro também, e nem estava na conversa, foi Mano Menezes. Vencendo, né? Tudo que você faz é perfeito, é bonito, é maravilhoso. Se você sai pro vestiário escutar música, na hora dos pênaltis e ganha, vira moda. E se perdesse? Quando você cai 6 vezes no mesmo canto e ganha, é legal. Você lembra o Muralha, que caiu 6 vezes e perdeu? O que aconteceu? Quando você tem 2 jogadores expulsos, não passa nada, porque a cabeça é fria, mas não foram cabeça fria, podia ter quebrado um jogador expulso. Se a derrota vem para eles nesse jogo, vocês estavam cobrando as 2 expulsões, as 6 caídas do goleiro no mesmo canto, o treinador que não ficou para os pênaltis, etc e tal, mas quando se ganha, tudo é perfeito. Parabéns pro Abel. Parabéns para o Palmeiras, boa sorte. Então agora, pelo fato de não estarmos mais na Sul-Americana, que para a gente foi um pesar, vamos ter a possibilidade de trabalhar um pouco melhor as construções das jogadas, as posturas diferentes da equipe quando o adversário está com linhas baixas. Vocês já ouviram uma aula semana aí passada que tem que botar gente dentro do bloco, não pode só jogar por fora do bloco. Então vamos trabalhar isso, é necessário. E isso causa instabilidade maior para uma equipe construir. E você tem que saber fazer isso sem dar o contra-ataque, você tem que saber fazer isso sem perder a bola, você tem que fazer melhor do que tudo. E precisa um pouco mais. Compreensíveis essas respostas, olhando para a questão que envolve a ética, aquela coisa de um não falar do trabalho do outro, que exerce a mesma função, ou vocês pensam de uma outra forma, principalmente em relação ao Cuca? Eu acho compreensível um técnico se incomodar quando um outro técnico vem avaliar o trabalho dele, né? Isso aconteceu em outros momentos, né? Teve o Klopp e Simeone, lembra que teve
que procó ali depois. Então, isso acontece em alguma escala. Eu acho que em alguns pontos eu entendo, em outros, o que não apareceu ali, quando o Cuca descreve o Palmeiras como um time reativo, por exemplo. Já não é uma coisa que corresponde à realidade mais, né? A gente passou por isso brevemente aqui mais cedo na conversa. Agora, eu acho que esse ponto da narrativa desenhada a partir do resultado final, ele é pertinente. Vamos falar, por exemplo, Real Madrid ganhou a Champions League, né? Sendo dominado, talvez, pelos 3 últimos adversários. E se ele não ganha no final, a gente vai falar, pô, o Real Madrid, né? Foi amassado ali pelo PSG, pelo Manchester City. Mas a narrativa no esporte se escreve de trás para frente, ela se escreve a partir do resultado. Então, isso seria verdade pro Atlético também na quarta-feira, se destacar como o time partiu não como favorito, mas teve a capacidade de superação. Feito esse preâmbulo de que faz sentido, não dá para não notar essa divisão ainda entre estrangeiros, brasileiros, e podia todo mundo trabalhar junto para uma melhora geral do nosso futebol, e isso não acontece, né? Então, é esse incômodo que ainda me incomoda um pouco, sabe? É perfeito. Eu acho que assim, eu concordo com alguns pontos que o Léo citou. Então, a narrativa que justifica o resultado, né? Ou qualquer trabalho justificado pelo resultado é um fato no futebol brasileiro, na análise do futebol brasileiro, mas é um fato no discurso dos próprios técnicos. Mas aqui é mais, eu acho, Léo. Aqui é mais porque fala-se menos de futebol. Então, o próprio Cuca, a gente já viu ele utilizando resultados para justificar escolhas, utilizando resultados para justificar trabalhos que eventualmente não fossem tão bons e que se tornavam bons a partir dos resultados, né? Vitórias que não foram vitórias baseadas numa superioridade. Você negocia contratos tendo como base o placar. Exato. Por exemplo, São Vitor. Faz parte. São né? Vitor. Então, São Vitor, quem é São Vitor no personagem, como título do Atlético Mineiro da Libertadores? A narrativa daquele jogo mesmo seria totalmente diferente, porque o Atlético jogou mal aquele confronto. Então. E aí eu falo assim, não, eu ganhei a Libertadores. Não, você não, Vitor. Não, eu ganhei. O que eu acho ruim, e existe evidentemente esse incômodo com estrangeiros no futebol brasileiro, com técnicos estrangeiros, existe. Não adianta os treinadores... Claro que não são todos, mas a grande maioria se incomoda com os treinadores estrangeiros. E é claro que um técnico que ganha tudo que o Abel Ferreira está ganhando, que faz o trabalho, independentemente do ganhar que o Abel Ferreira está fazendo, ele vai incomodar. Eu só queria pegar, sobretudo, a declaração do Mano Menezes. E é engraçado porque nós estamos falando de 2 dos técnicos mais capazes do futebol brasileiro do ponto de vista tático, do ponto de vista do falar do jogo de futebol, de explicar escolhas. Para mim, o Cuca e o Mano Menezes estão entre os 2 melhores, sem dúvida nenhuma. Seria bom que aquilo que o Mano ironizou, chamando de aula do Abel, fosse respondido pelos treinadores com outra aula. Então, nos brindem com aulas atrás de aulas. Então, o Abel, quando ele dá a resposta em relação ao time do Cuca, ele dá a resposta porque ele é perguntado aquela pergunta já trazendo a declaração do Cuca, reclamando do Palmeiras muito fechado, reclamando que o Palmeiras com 1 a menos virou um time que não queria jogar, que se fechou e tudo mais. E aí o Abel fala, bom, mas se fosse eu, teria feito uma outra coisa para conseguir. Então a gente teve... né? O Cuca podia ter dado uma resposta técnica. Ele podia ter dado a resposta técnica, é isso que eu estou falando. Ele falou, não, eu não fiz isso, por aquilo, porque eu achei que o melhor era a coisa. Agora, os gols não vieram, o futebol nem sempre vem. Então, o que eu acho que falta muito ao treinador brasileiro de maneira geral, e às vezes, mesmo os mais capazes, então eu estou falando, repito, do Cuca e do Mano Menezes, não estou falando do Renato Gaúcho, que odeia falar de futebol, né? Odeia falar dessa coisa tática, das linhas, não é a pegada do Renato. Mas o Mano e o Cuca... Eles teriam talvez a capacidade de falar mais sobre o jogo. Qual é o treinador que fala? O quê? Brasil. Futebol. Então, Tite. O Diniz. Aí eles vão falar mal dele porque ele fala o externo. O Diniz, o Tite, são caras que falam. O Diniz fala também. Eu acho, até vou pedir a ajuda de vocês. O que aconteceu o Abel expôs o Cuca. Inegável. Eu quero entender o seguinte. Primeiro, o Cuca teria dito que o Palmeiras teria reclamado um pouco da postura do Palmeiras.
Tô errado, não? Não, foi o que ele acabou de falar. Ele disse que ficou mais difícil com 10, e aí é uma coisa totalmente... E aí eu entendo que o Abel veio com essa resposta, não é essa sequência dos fatos? Isso, o Abel exato. veio com a resposta. Então é o seguinte, incomodou o Abel, como eu estou analisando, como estou ali na minha, estou com um jogador expulso aos 29 do primeiro tempo. Ô, Cuca, por favor, chuta aqui, por favor, entre aqui e chute da marca do pênalti. Não. Qual é o time que melhor se defende no Brasil? Palmeiras. Qual é o time que menos situações permite ao adversário ali naquilo que a gente chama de funil? Você pega as duas traves, faz um funil assim, frontal. Qual é o time que é difícil enfrentar? Hoje Murilo, Gustavo Gomes, Danilo, Zé Rafael. Então o que acontece? Com 10, o Palmeiras se fechou ali pelo Atlético. Agora o problema é seu. E o Atlético conseguiu entrar. Com 9 é o goleiro 4-4. Cara, o que fazia o Atlético? Aí vem o Cuca e fala, time fechado e tal. E aí ele arrebentou. O Abel arrebentou com ele. Porque no dia seguinte veio o desenho daquilo que aconteceu. E exatamente aquilo que aconteceu. Um time que tem 11 contra 9, só jogando pelas beiradas porque não consegue acessar o centro do campo. Nem tentou. E coloca... Essa é a questão. E aí, eu pergunto, o Cuca está no banco. Aí ele está vendo o Hulk aqui preso na beirada. Hulk, cara que bota a bola dentro do gol. Só cruzando na área. Ô Hulk, ei, vai você, com esse tamanho todo, chega uma bola... Coloca o centroavante. Segura, põe o Allan Kardec junto e tal. Que sabe se movimentar. Se prende a bola ali. Não, é o Hulk levantando bola. Tanto que um dos lances mais perigosos do Atlético foi Hulk levantando bola, é um cruzamento que vira finalização. Exato. E toca na trave. Aí, seguinte, aí vem a análise, aí o que faz o Abel? Fala, é isso? Tá bom. Tem 6 jogadores, é verdade. Na saída de bola tinha 6 jogadores nas saídas do Atlético. Fora do bloco O que é o bloco? É o Palmeiras fechado aqui. Você tem que ir para dentro do Palmeiras. A bola tem que entrar. Quando a gente fala entre linhas, tal, o que acontece? Você tem que vencer a marcação do seu adversário. Então você tem que usar esses espaços. É difícil, é muito difícil. Mas aí eu vou chegar na Premier League, tá bom? Eu sei que a comparação não é legal. A gente não consegue enxergar times que atacam esses espaços nas costas da defesa do Palmeiras, por exemplo, que é o exemplo, que é bem claro. Né? Parece que não tem espaço atrás de Gustavo Gomes e de Murilo. Aí vem Manchester City. Estou falando dos grandes. Tem grandes jogadores para aquele padrão. E o Atlético tem grandes jogadores para este padrão, né? Opa. Cara, o que eles conseguem produzir, infiltrar e finalizar é uma grandeza. O Atlético conseguiu. Então é o seguinte, de uma palavra, esse time aqui traduzindo, esse time aqui fica muito retrancado. Pô, com 10, cara, você vai falar isso? O outro veio e escancarou. Então você entendeu que o Abel disse foi uma resposta. Uma resposta. Claro. E o Mano, cara, seguinte, assim, se tivesse este linha gosta de falar de futebol. A gente gosta de falar de futebol. Quando o treinador fala de futebol, a gente fica feliz. A gente falou que o Danilo perdeu a cabeça, que não teve cabeça fria quando foi expulso no jogo a gente da Libertadores, reclama por exemplo. Há séculos aqui, quando a gente vai para a coletiva e não sai nada. Isso. Que assim, concordando ou discordando, o Abel e o Cuca são os personagens do jogo em questão. A intervenção do Mano ela é totalmente gratuita. Ela é absolutamente gratuita. Então, ela não tem razão de ser. Ela é tirada do nada. Ele não é terceiro interessado. Né? Eu acho, em primeiro lugar, tem coisas assim que estão extrapolando um pouco o momento só. Por exemplo, Atlético e Palmeiras, o Cuca sabe que ano passado o Atlético jogou o suficiente para tirar o Palmeiras. Mas o Palmeiras fez tudo o que era possível e preciso dentro dos limites que o Palmeiras tinha. Então lá, o Hulk perde um pênalti na única chance criada, atacando espaço, lançamento nas costas, no Allianz Parque. Faz 1-0 ali, gol fora de casa, tal. A estratégia do Abel no segundo jogo estava acabada. Não poderia jogar daquela maneira de forma alguma. O Atlético fez 1-0 no jogo de volta. Quase fez o segundo com Vargas. Teve chance para fazer o segundo gol, né? Aí vai lá, o Natan comete um erro, tá. Isso é do futebol. E o Cuca reclama que a gente, nós e o público também, parece que esquecemos isso. Não, ninguém esqueceu. Ninguém esqueceu. Ninguém esqueceu. Todo mundo sabe disso. E todo mundo entende que isso é o futebol. Essa é uma situação. Aí o Cuca traz isso para o jogo que eliminou o Atlético. Aí entra o que o Calçade disse. A partir de um certo momento, o Atlético tinha que fazer coisas que não foram feitas. E quando o Cuca diz que era melhor ter enfrentado o Palmeiras
inteiro, sem o jogador expulso, é porque ele queria que o Palmeiras jogasse de uma maneira mais exposta. Só que ele esquece uma coisa, e para mim isso é estranho. Eu não sei se ele omite ou ele esquece. O Cuca sabe que eu respeito, que eu admiro os trabalhos dele, então vai entender talvez a minha declaração. Ele parece que falava do Palmeiras do ano passado, porque tem uma coisa tática. O Palmeiras tinha, no começo do jogo, Dudu de um lado, Dudu jogando muito do lado esquerdo, Scarpa do lado direito, vinham jogando muito nos outros jogos. Ele perde essa possibilidade, porque o Dudu vai pra frente e o Scarpa vai pra esquerda, onde ele perde a jogada que puxa pra dentro. Ele tinha o Rony no contra-ataque jogando como centroavante. Ele obriga a trazer o Rony pra trás, com um jogador a menos, não com dois, pra marcar o Arana. E vira o Palmeiras do ano passado. Ou seja, o Palmeiras do ano passado, ele não tinha as virtudes ofensivas que ele tem hoje. O Palmeiras 2020, o Palmeiras que eliminou o Atlético no ano passado, não tinha essas virtudes. Essas virtudes foram eliminadas na expulsão. E o Atlético tinha que passar a usar isso e ser o Atlético do ano passado, mas não foi. O Atlético era melhor que o Palmeiras. O Atlético não foi melhor que o Palmeiras. O Atlético não conseguiu usar o que o Palmeiras se fragilizou quando perdeu um jogador. E aí o Cuca perde a razão taticamente na avaliação do jogo. Aí vira uma coisa de uma resposta de alguém que está irritado com tudo aquilo que aconteceu antes. E o Mano Menezes, para mim, está bravo porque os dirigentes estão procurando técnicos estrangeiros, não técnicos daqui, e ele deve achar que os técnicos daqui podem competir com os estrangeiros. E alguém que almeja dirigir a seleção brasileira após o trabalho do Atlético e ficou exposto naquele jogo. Ficou exposto porque a situação estava desenhada dentro de campo. Estava muito claro a dificuldade do Atlético. E ali ele tinha que... Eu sei que o tempo é curto, ele não conseguiu trabalhar, a gente tem que entender. Mas naquele momento o Atlético apresentava defeitos que ele precisava corrigir de posicionamento. Hulk, sai daí. Sai daí. Eu vou abrir dois do lado? Vou, mas não é você. Você vai para a área, vamos encontrar outra situação, pode ser com mais um centroavante, joga os dois ali, já que o Palmeiras está ali lá dentro. No seguinte, isso não aconteceu. O Atlético foi fluindo, e o Palmeiras fez o papel dele. Agora, tudo bem, você vai lá e diz que um time... Teve sorte, futebol ter feito disso, a bola que entra é herói, a bola não entra, o outro é um vilão, o outro não presta, o outro presta. Só que teve uma Libertadores assim, teve uma segunda Libertadores, outras conquistas. Liderando os pontos corridos. É um time que vem com uma consistência, eu acabei de dar a escalação lá no outro bloco, a gente falando do time que jogou a final de novembro, é praticamente o time que está jogando agora. Esse sistema e esse trabalho sistemático de comissão técnica do Palmeiras, ele surte efeitos. Não podemos esquecer que quem pediu para sair foi o Cuca do Atlético. Não foi o Atlético que mandou o Cuca. E o Palmeiras tem jogadores que foram crescendo dentro do Palmeiras, boa parte deles. Eu tô muito foram contratados a preço de ouro. Entendeu? É um cara que tem capacidade para isso e perdeu a oportunidade de dar uma resposta técnica, de dar uma aula também. A gente está esperando esses caras. Eles não são os professores, né? Porque alguns ironizam, mas eles são professores. Sim. Para a gente entender o que ele quis fazer. Exatamente. Eu até acho não consegui que se por isso. Ele teria falado, Paulo. Eu achei assim, porque tudo nasce, como disse Calçade, tudo nasce da declaração dele reclamando da maneira como o Palmeiras jogou a partir do momento que tinha 10. E convenhamos, nós estamos falando do Atlético do outro lado. Eu acho, com todo respeito, sei lá, os times, não vou citar nenhum para não... Mas com todo respeito aos times que brigam contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, você pode até dizer que o Palmeiras, com um a menos contra esses times, não deveria abdicar, como quase que abdicou do jogo ofensivamente, como abdicou contra o Atlético. Mas, poxa, é o Atlético do outro lado, cara. Quem não faria isso? Quem não faria isso? Exato. Então, assim, a crítica inicial do Cuca já não fazia sentido algum. Aí, o Abel, ao invés de responder com ganhamos, tá triste porque ganhou, choro de perdedor, aquele blá 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 que muitas vezes a gente vê, o Abel explicou por que ele acha que ele estava jogando bem daquele jeito, por que aquela formação vinha sendo eficiente, e se ele estava considerando aquela formação eficiente, era porque o Atlético justamente não estava conseguindo fazer aquilo que o Abel, vamos dizer, entre aspas, sugeriu ao Cuca e que pode ter incomodado ao Cuca. Então, se o Cuca discordava da avaliação técnica do Abel, ele poderia ter dito, não, mas eu não fiz isso, eu não ataquei com bloco central por isso, por aquilo, etc. Ou porque o time dele estava muito falho pelos lados, enfim, o que quer que fosse. Tá? Não vou entrar aqui Mas eu acho que se ele tivesse a resposta tática para dar, ele poderia ter falado. E não falou. Então, acho que se a gente começar a ter um monte de bate-boca tático entre os treinadores, vai ser ótimo, vai ser de uma riqueza absurda depois dos jogos, mas em geral não é assim. A gente está falando de um outro futebol, e de um outro país, de uma outra visão, de escola de treinadores. Conceitualmente, o Vitor Pereira fez algo parecido.
ao dizer que o Flamengo, exato, que o o Losango deixa espaço. Isso é um conceito. Ele perdeu os 2 jogos para o Flamengo. Isso. Ele está lidando com um conceito. Ele não está dizendo o seguinte: o Flamengo do Dorival não joga Não nada, marca não bem. presta, o Dorival está errado. Ele diz sim, conceitualmente, este jogo deixa espaços. Ainda E as pessoas podem discordar. Não, Faz parte. E o Calçade, Flamengo ganhou por os que 2 não jogos. incomodou? Porque o Corinthians não venceu. Não venceu. Mas ele falou exatamente a mesma coisa, quer dizer, ele fez uma E ele disse que o time dele errou. uma avaliação sobre a fragilidade do adversário. Pra mim, a questão, E do time eu não dele sei também. se fosse um técnico brasileiro dizendo a mesma coisa que o Abel, embora eu acho que existe um código, sim, de ética não escrito, em que um técnico não gosta de ver outro falar sobre o trabalho dele ou o que ele verdade. deveria ter feito. Não gosta. Mas você acha que tem a ver com... Mas eu acho que tem a ver com a nacionalidade, com a origem, com o técnico brasileiro ainda se sentir muito incomodado. Mano Menezes... Então, Porque é isso se a- que eu ia falar. Se a gente olha para o começo do campeonato, era o quê? Quase metade de técnicos estrangeiros. Até outro dia isso seria No quase Cuca impossível. você pode até discutir. Agora, que o Mano Menezes se meter nessa Não, discussão, faz ironizando a aula do Abel, evidentemente é por isso, né? Não teria porquê. Lembrando só que o Mano Menezes é o mesmo cara que reforça isso, que vira pro Dorival no jogo e fala: se o time estava esculhambado, o meu também estava, você vai organizar. O Dorival era precedido por um técnico português. É verdade. Ou seja, é verdade. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Mano que quando foi E o estudar... Mano tem direito de pensar essas coisas, tá? Sem problema nenhum. A gente concorda ou discorda, ele pensa. E conhece muito de futebol também, é isso. É outro que às vezes perde a oportunidade de mostrar, de demonstrar o conhecimento que tem. Exatamente, exato. Né? É um cara que, assim, Isso pode ajuda. agregar bastante na conversa. Uma vez ele era técnico da seleção. Ele teve participando, acho que era bate-bola o programa, eu estava na apresentação, e ele gosta de falar de futebol, né? Mano Menezes é um cara que gosta de futebol. Sim. E Conhece assim, futebol. E ele ficou depois do programa mais de 1 hora conversando conosco sobre futebol, porque ele quis, porque Exato. ele gosta. E foi uma satisfação. É. Eu aprendi coisas na conversa com o Mano Menezes fora do ar que até hoje eu uso. Eu me lembro em da- conversas, em programas, profissionalmente. Da mesma experiência, Paulo, aqui nessa Incrível. mesa, no Bola da Vez, a gente entrevistou o Mano e era um técnico que Precisa realmente falar falava. isso. Eu tive essa com o Tite é igualzinho. Você para fora, ele quer falar de futebol. Ele gosta de falar de futebol. Mano que, ao ser demitido da seleção brasileira, antes da Copa do Mundo, 2014, estava encontrando para a seleção uma solução que o Tite vai usar agora com o Neymar. Era o Neymar um pouquinho mais centralizado e tal. Quer dizer, os anos se passaram, 2000, quase 10 anos, e vai se chegar nesse ponto, claro. O Neymar é até um outro jogador um pouco diferente, mas ele já trabalhava isso lá. Então, eu acho que ele tem condições de entrar nesse outro campeonato que é de falar de futebol e não das dores, porque isso melhora a compreensão do público. Isso é necessário. Senão a gente fica no futebol dessa loucura de redes sociais e que fica lá. É bom, e é ninguém ruim, fala presta, bom, é não ruim, presta. e ninguém fala nada e não sabe nada. Então, assim, é debater o futebol num nível que engrandece o futebol. Mas Aliás, não é nossa pauta, mas Neymar, Mbappé, pênalti, toca a bola pro Mbappé, não tocou, ele para, não participa do jogo, ficou, não foi pro Madrid. Olha, vou falar uma tratam a camisa do PSG lá como se fosse uma pequenininha. esse é o cara que, quando termina o programa, o que ele fala? Manda o Vitor Bini decidir. Manda o Vitor Bini decidir quem vai bater os pênaltis no PSG. Arranjando aí, Bini. Todos, inclusive o Mbappé. Saúde de paz pra ele. Eu nunca tinha visto isso. Eu nunca tinha visto isso. Já voltamos com mais linha de passe. nunca tinha Não visto sai isso. daí. Quem não passou a bola foi o Vitinha, que acabou de chegar, não foi nem o Neymar, nem o Messi. O que ele faz na próxima jogada? O Vitinha não sabe onde ele está se metendo. Ainda bem que foi pro Mbappé.